Tudo bom, pessoal? Hoje eu estou aqui com o Eduardo da FAMAC. Prazer. Ele vai fazer aí um treinamento para a gente aqui sobre a questão da instalação de motobomba, tá? Parte do sistema de prevenção e combate a incêndio e também algumas coisas sobre parte de manutenção preventiva e corretiva. Tá? Vai ser aí mais um bate-papo, vamos estar trabalhando sobre vários assuntos aí que envolvam as bombas. Vamos lá, vamos falar um pouquinho então, deixar claro para vocês tirarem as dúvidas sobre parte de instalação, dúvidas sobre cuidados e tudo mais. Eu acho que isso é o foco da conversa de hoje. Isso mesmo, Rafa. Aqui a gente tem uma bomba de combate a incêndio tradicional, uma bomba de 2 CVs de pequeno porte. Eu trouxe uma para a gente mostrar. Então a gente consegue ver carcaça, motor, como tradicional, uma motobomba tradicional centrífuga de combate a incêndio. Só vai mudar tamanho, né? Nós temos ela desde 1,5 cavalo de potência até 500 cavalos de potência. Teoricamente, a grande diferença é que acima de 150 CVs de potência, mais ou menos, nós vamos ter separado o motor da motobomba, né? Então, eu tenho um motor, uma base luva e daí o bombeador propriamente dito. No demais, abaixo de 150 CVs, é tudo concepção construtiva do que a gente chama de monobloco, que seria bomba, tudo, motor e bomba, tudo num bloco só. A gente tem duas versões de motobombas. Tem as roscadas, que é essa que está aqui, e tem as com flange, onde que você tem a conexão dos parafusos para fazer o aperto e tudo mais. Qual é essa diferença entre a bomba roscada e a bomba flangeada? Já falando um pouquinho sobre instalação. É a praticidade. A bomba de rosca tem um custo menos elevado, a bomba de flange, por ter mais peça, parafuso, anel, ela tem um custo um pouquinho mais elevado. A diferença não é muito grande, mas existe. A vantagem é na instalação e principalmente na manutenção, né? Para você desrosquear e tirar às vezes um cano de 4, 5 polegadas rosqueados em cima da carcaça é mais difícil, né? É um pouco mais difícil. Para você soltar 4, 6 parafusos é muito mais fácil de fazer essa manutenção posterior. Eu tive já uma experiência também. Realmente a de rosca, você tem o risco de você apertar muito a peça e acabar trincando. Pois é. Isso aí já é uma possibilidade. E isso já serve aí de um alerta da instalação. Isso é uma coisa bem comum acontecer quando a pessoa usa a conexão errada. As roscas no Brasil são todas elas, né, o padrão NBR brasileiro, são roscas que a gente chama de rosca paralela. Então o fio de rosca ele é reto. E às vezes o pessoal acaba adquirindo conexões trocadas e traz a conexão cônica. E aí quando você coloca a conexão cônica aqui, às vezes a pessoa nem faz um aperto tão grande. Aí eu mal apertei e rachou a carcaça da motobomba. Gente, nós estamos falando de uma parede de 1,5 cm, mais ou menos, de ferro fundido. É bastante material, não é uma parede fina. É porque, com certeza, a posição cuniforme, né? Tudo que encunha, ele vai tender a expandir e vai romper com muito mais facilidade. Ou aquele nosso colega que dá aquela exagerada no pé da rosca, no cânhamo, né, nas vedações, e aí usa uma chave de grifo do tamanho de um trem, aí faz uma força muito elevada, e acaba realmente, não é para um esforço tão grande. Né? Se danifica também, você tem que trocar a peça inteira, né? Tem que trocar a peça inteira. Ela é fundida, ela é feita de uma forma só. Né? Já a flange isso é mais prático, porque é mais fácil de rosquear a contra-flange, no caso, a flange é da parte da bomba e a contra-flange é a parte que é parafusada aqui. Fica mais fácil você conectar a rosca na tubulação e posteriormente só parafusar na carcaça. Se torna mais prático, né? Até porque isso hoje em dia, o custo é tão pequeno que o pessoal acaba usando rosca e depois da rosca coloca uma união. Para facilitar a manutenção. Então aquela pequena economia que ele fez na aquisição da bomba de rosca, já pagou na união. Já pagou na união. Claro que a gente sabe que tem essa questão de visão de quem está olhando, o custo lá na aquisição, às vezes está olhando a bomba e não está olhando o que ele gastou na instalação. Mas aí é um gosto, é um custo de mercado. A FAMAC Motobombas, é bom enfatizar, a gente tem as duas possibilidades. Eu acho que também, muitas vezes pode ser questão de projeto, porque projeto geralmente tem a união. Às vezes o projetista ele acabou às vezes ele não pensa nessa questão que pode
pode ser flangeada, que você acaba facilitando isso aí. Pois é, e eu já vi ao contrário, não, eu já vi a redundância. A com flange e união. Não né? tem Então, necessidade. tipo, não tem necessidade, porque você só soltando os 4 parafusos, você remove a motobomba sem tu ter essa questão aí de ter que... Até a própria união não é até umas 2 polegadas bacana, mas quando a gente passa para tubulação de maiores de 4, 5 polegadas para frente, a união também não é uma coisa fácil de movimentar, uma chave de grifo muito grande. Inclusive, até na própria NBR, a 10897, nós tem um item lá que ela não recomenda a utilização de união acima de 2,5. Começa a complicar um pouquinho a instalação. Ainda teve experiências aqui também muito ruim que, nossa, de vazar não dá certo. É difícil. É ruim mesmo. É muita área para vedar simplesmente por pressão, porque a união não é nada mais nada menos que a parte interna tem um anel de bronze, na hora que você faz o aperto, aquele bronze faz um escoamento e veda. Né? Mas você imagina, quanto maior essa área para você fazer esse movimento, maior tem que ser a força, o torque para acontecer esse escoamento do bronze e fazer a vedação. E aí, realmente, quanto maior, mais complicado. Não tenha dúvida. Deu para ter uma ideia aí da parte de instalação como um todo, assim, das principais dúvidas que a gente pode ter? Ou tem mais alguma? Eu tenho algumas dúvidas, por exemplo, a questão da base. Tá? Quando que eu tenho que pegar e fazer uma base? Né, eu já vi instalações que a pessoa simplesmente fixou ela, deixou ela travada no chão, certo? Agora já tem instalações que a gente vê, a pessoa às vezes faz uma basezinha, coloca ali um coxinho. Quando que é recomendado, quando não é recomendado? Vamos lá. A questão da instalação, o ideal é que a bomba esteja fixa, né? Que ela não tenha vibração, ela não tenha movimento, porque outro detalhe que pode ocorrer trinca na tampa é justamente esse apoio da tubulação sobre a carcaça da motobomba. Não só a motobomba deve estar presa, mas também a tubulação deve estar apoiada. Porque às vezes você imagina, por mais que a bomba tenha uma saída aqui de 4, 5 polegadas e seja uma estrutura resistente, eu apoiar toda uma tubulação de aço, de parede grossa, cheia da água dentro, nós estamos apoiando às vezes 300, 400 quilos sobre a carcaça da bomba. Isso não é ideal, porque nós vamos ter um empenamento, vai tirar de centro, a vibração vai propagar para a tubulação e aí pode trincar a bomba, pode trincar a tubulação, curva da tubulação, porque isso está tudo rígido, né? Rígido, a tubulação fazendo força, trabalhando, né, fica fora de centro, puxando, isso mais somado à vibração que existe, uma vibração, isso pode levar a um dano. Os golpes de ariete aqui, então, você imagina, você tem tonelada, quilos de água subindo, você desliga a motobomba, toda essa força vem, desce e bate de uma vez só. Se eu já estou com a tubulação fazendo uma força sobre a carcaça, maior ainda vai ser essa pancada. Então, essa demanda aí de cuidado é bem importante em relação a esses detalhes aí. Bom, voltando ao teu questionamento, quando eu devo fazer e quando não. Normalmente as bases são feitas quando a tampa ou a carcaça da motobomba é mais alta do que a base do motor. Por exemplo, se a gente olhar nesse caso dessa bomba aqui, nós vamos ver que ela tem a mesma altura, a tampa praticamente, se a gente botar numa base bem plana, ela praticamente só encosta no... Aqui embaixo, no caso, né? Isso, no piso. Então aqui a gente não tem necessidade de fazer uma base. Agora, se eu tiver uma estrutura de uma bomba, deixa eu virar aqui para vocês, um pouco maior, já vai bater a motobomba embaixo. Para o motor não ficar assim, aí vai ser aconselhado que você tenha uma base para que deixe o bombeador sem encostar no chão. Esse tipo de bomba, que é monobloco, você não tem necessidade de apoiar a bomba. O suporte todo da bomba é a base do motor. Tá, mas essa base aqui, eu posso por exemplo, fazer um concreto, chumbar ali um parafuso, uma coisa assim, botar aqueles parabolt, isso, e pôr direto já ela. O ideal é sempre que tu bote um amortecedor, né? A gente geralmente faz uma base enquadrada e coloca os coxinhos ali anti-vibração, para que ela consiga trabalhar a bomba e daí depois com junta de expansão, tanto na sucção quanto no recalque. Porque daí o que acontece? Você vai tirar a bomba do chão, né, a distância do bombeador, você vai estar com o conjunto preso, mas o coxim
vai te dar essa possibilidade da vibração não propagar. Vamos dar um exemplo de uma laje. Vamos supor que tu está com a bomba na laje. Disse a vibração não propagar para a laje e o cliente não reclamar do ruído. Sim. Né? Porque às vezes o ruído vai te propagar na laje aí por alguns metros, né? Você vai escutar de longe esse ruído da motobomba. Então sim, o coxim é muito interessante. Tá. Hoje a gente tem coxim que tem parabolt para baixo, parafuso para cima. Então você apoiar ela em cima do coxim para evitar essa vibração propagar, muito interessante. E é o correto, né? E depois aqui na saída, que nem você falou, as juntas de expansão para absorver essa vibração e não passar isso para a linha como um todo. Principalmente quando tu tem motor a combustão. Ah, tá. Daí já é outra... Vibra 10 vezes mais do que um motor elétrico. Tá. Perfeito. E assim, mesmo as bombas menores, precisaria colocar a junta de expansão? Você vê que às vezes não tem necessidade? Quanto menor, menos vibra. Isso é o fato. Né? É fato, isso é fato. Eu vejo muita instalação rígida. Para as bombas menores. Bastante também. É bem comum. Até fico na dúvida de apontar se está errado ou se não está errado. Não, bem comum. Não tem o errado e o certo. Aí tem que fazer uma avaliação realmente aí na instalação para você ver se isso aqui não está propagando vibração. Tá. Mas normalmente as bombas de maior porte e as bombas de combate a incêndio a combustão é que prevê essa questão das... a junta de expansão. A junta de expansão. Isso eu acho que é muito mais aceitável para bombas maiores. As vibrações são maiores. O que a gente não pode deixar de colocar numa instalação dessa, são as válvulas de retenção, os registros para a gente fazer as manutenções. Né? Então eu tenho que ter meu registro na entrada, eu tenho que ter registro na saída, eu tenho que ter a válvula de retenção na saída, a válvula de sucção, se a bomba está fazendo sucção negativa. Hoje a grande maioria das instalações normalmente é positiva, né? Mas tem situações que a sucção é negativa. Aí eu preciso de uma válvula de fundo, uma válvula de crivo, válvula de poço. Para o pessoal entender, a sucção negativa acontece. O reservatório está abaixo do nível da bomba. Então ele vai ter que succionar, ele vai ter que puxar. O positivo, a bomba já fica o tempo inteiro cheia. Então o reservatório ele fica para cima. E com isso não há necessidade de ficar fazendo a escorva da bomba, de encher ela de água. Tá? Legal, isso mesmo. Então esses são os cuidados que a gente tem. O registro é para manutenção, né? Certo. Não tem como. Imagine se você tem uma bomba afogada, né? Uma situação em que a bomba está afogada, e aí como é que a gente faz com esse produto? Se eu tirar a motobomba vai vir um jato d'água, né? Então registro para manutenção. Registro em entrada de motobomba só para manutenção. Fora isso, ele tem que ficar 100% do tempo aberto. Tá? Mas eu preciso fazer um ajuste de curva de bomba. Pode acontecer? Um caso esporádico, né? Pode. Sempre o registro da saída, nunca o da entrada, para evitar a cavitação, para evitar isso aqui, ó, né? Formar bolhas de ar, né? Que na verdade não é. Muita gente fala, tá entrando ar na sucção. Às vezes não é uma entrada de ar. É realmente pela força da atração, da pressão que tem, você acaba separando as moléculas, gerando bolha de gases, né, na verdade. E essas bolhas, quando elas chegam dentro do rotor da motobomba, elas sofrem pressão de bombeamento e aí elas implodem, elas voltam a ser líquido. E a gente vai escutar um ruído bem característico, já que é a questão do pessoal aí fazer a avaliação em campo. Qual é esse ruído característico? Parece que você largou um punhado de parafuso dentro da bomba solto. Ele vai fazer um barulho de craquelamento, que a gente chama, faz um ruído bem específico. Assim, parece que tem muito parafuso solto dentro dela. São as bolhas de ar ou de gases implodindo. E o que elas fazem? Olha só, não sei se o pessoal vai conseguir enxergar, mas olha, ele rói todo o rotor. Ó. Principalmente, se a gente pegar o lado de cá, ó, do centro do rotor até o diâmetro máximo do rotor, a gente vai ver que os danos acontecem da metade do rotor para fora. Claro que se a gente deixar muito tempo vai começar come tudo a bomba. Comer tudo a bomba, mas ele começa a destruir toda a parte externa do rotor e as bordas, ó, ele começa a ficar tudo corroído aqui, ó. Diferente de um produto químico que nós estávamos falando para o pessoal, onde o rotor danifica inteiro.
Então a gente consegue identificar bem certinho a diferença da cavitação, aqui apesar do rotor já estar manchado, né, de tanto tempo de uso, mas a gente vê que o ataque químico ocorre no rotor como um todo. Ó. Se fosse abrasão, a gente ia ter canais aqui dentro, mas a cavitação não, a cavitação começa a fazer erosão no rotor, começa das pontas para dentro. Tá? E o que seria uma recomendação sua para evitar também a cavitação? O que tem de recursos e alternativas? Começa a cavitação, começa o cuidado, claro, na hora de projetar. Ah, sim, né? tem que calcular para ver se não vai... Calcular para ver se a velocidade de entrada, se a perda de carga no diâmetro da tubulação não gerar muita perda de carga, para que não ultrapasse a curva característica da bomba. Existe nos catálogos de motobombas, existe o que a gente chama de curva de NPSH, né, que é justamente o detalhe específico que fala. A gente deveria, né, quem faz projeto, fazer o cálculo do NPSH disponível do sistema e comparar com o NPSH requerido da bomba. Entendi. Ele faz essa avaliação. Se o requerido é menor que o disponível, a gente prefere, como fabricante indica sempre que tem um diferencial pelo menos de meio MCA, aproximadamente 50 centímetros de coluna de água aí, para que a gente tenha esse diferencial, para que o que aconteça, se a bomba requer 2 e o sistema tem 2,5 para oferecer, a bomba não vai cavitar. Já começa por aí. Bom, uma instalação tradicional deu alguma diferença, eu tive que fazer uma altura de sucção um pouquinho mais alta, teve que usar uma tubulação um pouco mais fina na sucção, mesmo afogado, e a bomba veio a cavitar. O que a gente pode fazer para evitar isso? Bom, aumentar o diâmetro dela? Aumentar o diâmetro, né? A gente já falou, botou uma tubulação um pouco mais fina, trocar por uma tubulação um pouco mais grossa, para que ela faça menos força para atrair esse líquido para dentro da motobomba e assim não gerar cavitação. Equivaler um pouquinho. Bacana. Se a altura de sucção, se estiver fazendo sucção negativa, vê se há uma possibilidade de instalar a bomba mais próxima do líquido para que ela faça menos força. Uma outra situação é fazer o ajuste que a gente falou no registro na saída. Só que esse tem um detalhe que tem que tomar cuidado. Impactar em vazão. Eu posso impactar, provavelmente eu vou impactar em vazão. Então eu fechar o registro, o volume de água succionado é menor, consequentemente vou fazer menos força, não gera cavitação, mas eu vou estar bombeando menos água. Aí a gente precisa avaliar se essa situação atende à demanda do cliente. Se eu tiver uma bomba que tem sobra, tranquilo, né? Se não, é uma questão a ser avaliada. A questão assim de, por exemplo, aqui a entrada dessa bomba é de 2 polegadas. Certo. Eu estou vindo com uma tubulação de 4 polegadas para fazer o recálculo dela, a sucção dela. A sucção. Essa redução de 4 para 2 polegadas é interessante que seja mais próximo dela, ou ela pode ter algum trecho entre a tubulação principal de 2 polegadas até ela? Quanto mais próximo, melhor, sem dúvida. Então, quando você vem com uma tubulação maior de 4 polegadas e você vai reduzir para 2,5, sempre o mais próximo da bomba possível. Por quê? Se você colocar um trecho de 1 metro de tubulação mais fina, a perda de carga é sempre dada ao longo do trajeto, né? Então, quanto maior for esse trajeto, maior vai ser a minha perda de carga. E se esse trajeto for estreito, maior vai ser a minha perda de carga. A minha dúvida seria assim, quando eu estou reduzindo ela próxima à bomba aqui, eu não crio uma turbulência dentro dela? Tranquilo, já é previsto isso em relação a isso aí. O que a gente aconselha, e é muito interessante você observar, que na redução da entrada, o ideal é que você sempre utilize uma conexão excêntrica, onde que você vai ter, vamos supor, 4 polegadas de um lado, 2,5 polegadas do outro, e você vai estar ela excêntrica, a parte de cima da tubulação é reta e a parte de baixo é cônica. Para quê? Para que não forme bolsão de ar, não forme uma bolha de ar aqui na entrada. Então, sempre deixar a parte de cima a parte plana e para baixo a parte cônica, para abrir para o tamanho da tubulação. Isso é fundamental para um bom funcionamento. Eu vejo muita tubulação reduzida com excêntrica ou simplesmente com redução... Aquelas redução de cano mesmo, né? Bota
tipo um tampão com um buraco no meio que fica excêntrico, não tem... Olha lá, ó, aí, ó, isso aqui vai que vai trazer ficar... Vamos trazer, vamos mostrar. E já na saída, a excêntrica é melhor, porque ela faz um cone, né? Ó, é essa a posição certa, né? Daí evita o acúmulo de ar. Disso. E também eu já vi... Já ser aqui, né? Isso, eu já vi instalação com a Ao peça contrário. certa assim. É. Tá? Aí tá errado. Porque o que acontece? Eu vou formar um ar aqui em cima, ele vai ficar, não tem jeito, e aí vai obstruir a passagem do líquido e vai cavitar bomba. Então, isso sempre assim. Beleza. Certo? Também E aí essa aqui é para saída, a né? excêntrica sempre na saída para facilitar a saída. Ah, mas eu coloquei uma concêntrica na saída também. Não quer dizer. Eu já vi também muita edificação que a gente foi fazer vistoria. Daí eu acho que a pessoa querendo economizar, saiu com o diâmetro aqui o mesmo, colocou a válvula, a redução, depois aumentou. Depois aumentou. E é bem comum. Para usar registro menor, válvula menor, custo menor, só consequentemente volume de água de passagem menor. Restringe, né? Restringe. Eu digo assim, não tem como a gente passar o Tietê dentro do Amazonas. Né? O pessoal fala assim, mas a tubulação maior Gente, não tem. Se eu preciso passar um grande volume de água, a tubulação tem que comportar isso. Eu não consigo passar um rio de caudal pequeno, né, do volume de água pequeno, dentro de um rio. A calha tem que ser maior, né? Então aqui a tubulação tem que respeitar a mesma situação. O pessoal que mexe um pouquinho mais com elétrica também vai ver isso, né? Passar uma quantidade de corrente maior dentro da fiação, ele tem que usar um cabo mais grosso. Não tem como fugir disso. Tá? Tem uma curiosidade. Tá, mas nesses casos, quando a gente começa a utilizar daí uma tubulação menor, consequentemente vai aumentar a velocidade, certo? Certo. Então, a norma lá, ela restringe a velocidade máxima. Perfeito. O que acontece se começar a ter uma velocidade muito grande no tubo? Tem algum problema nele? Velocidade muito grande gera perdas muito grandes. Maiores. As perdas são maiores. Porque o atrito vai ser maior. Se eu passo com velocidade maior pela tubulação, essa zona turbulenta do líquido, ele vai formar uma zona bem mais turbulenta e o fluxo de água vai ficar prejudicado. Para a motobomba, né, o ideal é que fosse tudo laminar. Sim, né? mas isso não acontece, né? Infelizmente isso não acontece, não é possível. Elas trabalham numa zona de turbulência, né? Só que dentro de uma situação aceitável. Então a gente procura trabalhar com água entre 2, estourando 4 metros por segundo de velocidade de tubulação. Dá para trabalhar acima disso? Sim, mas aí a perda de carga é muito alta. Você está usando uma bomba muito grande para uma situação onde que você poderia estar usando uma tubulação maior e uma bomba de menor porte, o consumo de energia é menor, e aí tu tem várias outras vantagens fora o desgaste do produto. Né? Ou seja, no caso, aquela pessoa que tentou fazer, restringiu aqui o diâmetro, pode ser que lá no final não vai estar saindo a vazão necessária e a pressão necessária. E aí tu vai ter aquela situação. Mas eu reduzi no projeto anterior e não deu problema. Por que nesse está dando? Às vezes Cada caso é cada vazão é uma. Vai depender de novo o quanto ele usou aqui de tubulação, né? Porque eu já ouvi gente assim, mas já ouvi gente comentar, mas a bomba tem saída de 2 polegadas. Por que eu tenho que usar um tubo de 4? É que, de novo, a perda de carga é dada ao longo do trajeto, ao longo do caminho. Aqui eu tenho quanto de caminho? O caminho é curto. Eu tenho 2, 3 centímetros de caminho. Né? Agora eu vou ter 200 metros de tubo. Nossa, vai perder muito mais energia para trafegar. Para que essa energia não tenha essa perda tão grande, o que a gente faz? Aumenta o tubo. Esse líquido vai trafegar dentro desse tubo muito mais fácil, com muito menos perda de carga. E outra situação é o seguinte, por que então não faz tubulações até maiores? Né? Então por que a bomba já não sai com bocais maiores, já que tem que usar tubos maiores? É porque vai depender da instalação do cliente. Se ele tem 4 metros, 5 metros, 10 quilômetros de tubo, há uma diferença muito grande em relação a isso. Então não tem por que onerar o custo do produto, fazer uma baita de uma boca de saída aqui para atender um cliente e o outro ter que pagar esse custo maior, sendo que para ele não tem necessidade. Entendi. Se a gente avaliar e ver,
Na verdade, nas bombas de pequeno porte, nós poderíamos estar usando aqui uma saída de 1,5 polegadas, não precisaria 2,5. Mas como já é uma demanda bem comercial, 2,5 para combate a incêndio, a fábrica já padroniza para 2,5 para facilitar. A norma fala em tubulação mínima 2,5, se eu não me engano. Existe até a possibilidade para 2, mas agora não lembro se é para aço também. Isso. Mas a grande maioria é 2,5. 2,5, a grande maioria é 2,5. Na bomba não tem norma. Entendi. Por incrível que pareça. Mas a gente já padroniza justamente para não ter essa dificuldade. Não tem norma para a questão de incêndio, né? Então já faz uma padronização aí. Quando a gente faz, porque, por exemplo, se eu tenho uma motobomba que usa-se muito isso em pressurização, em sistema de pressurização predial. Vamos supor, tem um reservatório, aí eu tenho um sistema de pressurização que contempla uma bomba. Isso é até interessante, qual é a diferença entre uma motobomba e um pressurizador? O pressurizador é uma motobomba automatizada. Virou um pressurizador. Então, se eu tenho um sistema de pressurização e por algum motivo esse sistema de pressurização deixa de funcionar e eu preciso continuar alimentando o prédio, mesmo que com uma pressão inferior, eu consigo alimentar as torneiras com água. Aí se usa esse sistema que se chama de bypass, uma tubulação da sucção conectada ao recalque. Normalmente não precisa ter entre esse bypass ou um registro ou uma válvula de retenção. Qual é a função desse registro? Tu nunca usa o bypass quando a bomba está funcionando, só usa o bypass quando ela está parada, né? Uma manutenção, alguma coisa assim. Então, ou tu abre o registro ou a válvula faz isso automaticamente. A hora que a bomba para de bombear, o fluxo de água vai abrir a válvula e vai passar pelo bypass. Tá? Ele não serve para recirculação, para manter o resfriamento. Tá? Existem outras situações que se chama planos API. Normalmente isso é só usado em bombas de processos industriais, onde eu preciso de uma refrigeração no sistema do selo mecânico, a parte do sistema tradicional. E aí vão ter N modelos de planos API, até modelos onde você vai ter uma bomba auxiliar injetando água limpa, por exemplo, uma mineração. Vou pegar um exemplo. Ele vai bombear o que a gente chama de polpa de minério. Não tem nada a ver com combate a incêndio, mas ele vai bombear água com residual de minério de ferro. Isso vai danificar a parte de selagem, seja ela selo mecânico, seja ela gacheta. Então, o que acontece? Eu tenho uma bomba auxiliar que injeta a água sobre o selo mecânico, expurgando, né, afastando o que tem de sujeira e mantendo aquela região com água mais limpa. Não vai ficar extremamente limpa, mas com água mais limpa para a vida útil dessa selagem ser maior. Eu posso usar água limpa injetada por uma outra bomba, eu posso usar a água da própria sucção injetada sobre esse selo, ou do recalque, ou eu posso usar do recalque passando por um sistema de filtragem e injetando. Aí vão existir vários, aí vai depender do tipo da instalação que vai ser utilizada. Mas em combate a incêndio isso é desnecessário, porque a água de combate a incêndio normalmente é água limpa. Analisando essa questão do selo mecânico, na norma lá, ele pede fazer um retorninho para arrefecimento. Só que assim, eu vejo que até com o selo mecânico, não sei até que ponto seria obrigatório. Assim. Porque a nossa norma hoje de hidrantes, ela foi feita em 2000. Então a gente segue uma norma de 2000, a tecnologia já mudou, então pode até ser que esse arrefecimento que ela indica, talvez não seja tão recomendado ou necessário. Porque se você coloca vamos lá, a norma não... Ele tem que ter de 6 milímetros. Pois é. Vamos lá. Quando você vai fazer uma recirculação aqui, a primeira coisa que você tem, é claro que você vai ter que ver o tamanho da bomba em relação ao tubo de refrigeração para recirculação. Perde um pouco de vazão, né? Perde um pouquinho de vazão, porque essa vazão que recirculou não está indo para a bomba, para a linha, está recirculando. Por uma bomba de maior porte, maior vazão, o volume que recircula é muito pequeno. Só que se você tem um registro obstruído, né, ou falta de água, não tem muita função essa recirculação, né? Você vai estar recirculando
o que está recirculando dentro da bomba ou o que está recirculando por fora é a mesma água, então ela vai estar aquecida do mesmo jeito. Sim. Não... Mas no caso de fechar ali a válvula... Se eu fechar a válvula, essa água que está vindo, né, que tem o bypass aqui, vai recircular aqui igual. Isso vai aquecer igual. Vai aquecer igual. É a mesma água que está aquecida, então não... Ela precisaria ter uma água externa. Externa. Que daí para combater aí sim seria um arrefecimento. Aí seria um arrefecimento. Então, claro que aí são as normas de combate a incêndio, cada estado tem a sua, tem a NBR geral, mas aí cada estado tem suas especificações, né? Então, tem uns detalhes aí que tem que ser adotado. Mas não vejo muita função em relação à refrigeração da bomba, porque o líquido que vai recircular é o mesmo, né? Não tem muita dúvida em relação a isso. Nós estávamos falando antes sobre válvula de retenção. Uma coisa bem comum é a válvula de retenção com problema. Eu recebo muita ligação do cliente dizendo assim, ó, acabei de instalar a bomba nova e a bomba não está funcionando. E sempre a culpa é da bomba. Né? A bomba não está mandando água, tinha que estar mandando lá pressão, chega lá na ponta do hidrante e mal sai água fora do hidrante. A tua bomba é uma porcaria, a bomba não presta, a bomba está entupida, o rotor que mandaram lá dentro é o errado. Então, assim, e muitas vezes é a válvula de retenção, que já na saída tem uma válvula de retenção, que às vezes ela está suja, às vezes ela está travada. É bem comum essas válvulas de mola, elas têm um êmbolo guia, né? Elas têm um pino guia dentro dela para manter ela abrir e fechar. Às vezes dá um golpe de ariete, já no começo da instalação você faz, ela entorta um pouquinho, ela sai de centro, então ela abre e não abre, ela abre atravessada, ela abre só um pouquinho. E aí, claro, é a mesma coisa que eu tivesse com o registro fechado. Né? O volume de água e a pressão lá na saída vai ser muito pequena. Então, a primeira coisa que deve ser analisada quando eu ligo a motobomba é sentido de giro, isso é muito importante. De frente da motobomba ela tem que girar no sentido anti-horário. De trás da motobomba, onde normalmente a gente consegue visualizar melhor o ventilador do motor girando no sentido horário. Né? Sempre vai ter a flecha na parte da frente da bomba indicando o sentido olhando de frente e o inverso olhando de trás. Se o sentido de giro está certo, se o motor está girando, né, na velocidade correta, porque às vezes a gente tem inversor de frequência, alguma coisa assim, então a gente sempre pergunta, está girando na velocidade certa? Tá girando no sentido correto? Tá. A grande possibilidade é que ou a válvula de sucção ou a válvula de recalque pode estar com problema. São as primeiras coisas que a gente pede para o cliente avaliar quando lá na ponta eu não tenho uma demanda. Principalmente quando o produto é novo, né? Então, claro, depois de um tempo de uso a gente pode chegar numa situação de um rotor danificado e aí, claro, não dá mais a pressão que a gente gostaria, mas aí cabe uma manutenção na motobomba. Não, acabei de instalar, o produto faz uma semana, faz 2 dias, é muito raro eu não ter uma bomba atendendo a necessidade, até porque na fábrica a gente testa antes dela sair. A grande dos casos é algum erro ali no sistema, né? É bem plausível, é bem comum acontecer. E a pessoa às vezes não acredita, né? Porque eu acabei de colocar uma válvula nova, a instalação é nova. Né? Então, mas pode acontecer. Caso que já aconteceu comigo também, de, por exemplo, vira alguma coisa no rotor e travar o rotor. Ele já derruba o disjuntor direto. Já derruba o disjuntor. Sabe o que aconteceu já uma vez, não aconteceu muitas vezes comigo, e é bem comum também, é residual dentro da caixa reservatória. Por exemplo, quando vai furar ali, pegar serra-copa para furar a caixa, aqueles fios de plástico, ainda fica aquele fiozinho, aqueles pedaços azul, né? E eles virem e eles acumularem aqui, ó. Entendi. Aí o cara liga a motobomba, imagina, o líquido entra nessa parte aqui e quando o rotor gira... O líquido ele passa aqui por dentro. Isso, o líquido vai entrar na boca do rotor, vai chegar aqui, ele vai girar nesse sentido, sempre, o pessoal às vezes acha que é nesse sentido que ele gira, ele vai ser arremessado pela essa parte de trás do rotor, da pá do rotor aqui. Ele vai fazer literalmente um arremesso. Se eu tenho esse canal obstruído, é um canal a menos. Qualquer coisinha que entra ali, uma pedra, coisa assim. Uma pedra. Pode tirar o balanceamento dela também. Pode tirar o balanceamento do rotor. Aí você vai perceber que a vibração, a bomba começa a vibrar, porque isso aqui começa a fazer esse movimento aqui. E aí o que acontece? 1, 2 canais desse aqui entupido, tu já matou 30%, 40% da tua bomba na capacidade.
Então é muito importante a gente ter esse cuidado aqui da limpeza da caixa d'água. Antes de ligar, instalar, dar uma olhada se a caixa d'água está limpa, se não tem nenhum residual no fundo. E o que a gente encontra aqui com maior frequência? A gente encontra fita veda-rosca, a gente encontra pedaço de plástico da própria caixa d'água ali do flange, quando a gente faz a instalação do flange, né? Pedaço de fibra, né? De caixas de fibra, sementes, é bem comum, coquinho, porque daí normalmente às vezes em cima do reservatório tem uma palma. Estou com o reservatório aqui, ele tem uma palmeira, alguma coisa, então bota lá. Esses tempos a gente viu uma situação que apareceu um coquinho lá, tinha 2 coquinhos tampando, e é claro, tirava quase 20% da capacidade da motobomba, e a gente, mas como é que foi parar coquinho, né, 2 sementes de coqueiro dentro do rotor da motobomba? Sim, onde que está o reservatório não tem pé de coqueiro. Aí a gente percebeu que uns 30 metros do local tinha um pé de coqueiro. Provavelmente o pessoal chegou com o reservatório, colocou lá no local, caiu dentro, transportaram para o local, fizeram instalação, encheram da água, ninguém limpou, né? E aí quando foi ver, foi parar lá dentro. E aqui ele vai parar, né, gente? Uma tubulação de 3, 4 polegadas, uma semente, um coquinho, um pedaço de fita veda-rosca passa. Mas quando chega na boca do rotor da bomba aqui, não vai passar. Interessante saber. Então é bem comum. Folha, peixe, sapinho, cabelo, tá? Bombas de esgoto, bem comum, assim, mas de chumaço. E eu vou dizer uma coisa para vocês, é pior que pedra, porque aquilo enrola de um jeito e trava, pega motor de 20, 30 cavalos, trava com cabelo. Entendi. Claro, é um outro foco, uma outra situação, né? Não vai acontecer isso numa bomba de combate a incêndio, mas uns 500 fiozinhos de cabelo enrolado ali vira um bom cabo de aço. Entendi. A força é muito grande. E o que mais que você já encontrou assim, de situações em campo, que você pode falar, olha, cuidado com isso aqui para evitar? Vamos lá, a válvula é bem comum, né? A falta de escorva, registro fechado, né? O cliente, mas não tá bombeando, aí você chega lá, se tu não abrir o registro não vai bombear, né? As válvulas, né, de retenção entupidas, quando está fazendo sucção direto de alguma situação de igarapé ou de lagoa ou coisa assim, obstrução de material orgânico mesmo, né, folhas e tudo mais, ali também é bem comum. Instalação feita errada, a parte elétrica é bem comum também. Eu tive esse caso, tá? A parte elétrica instalada errada é bem comum também, sem aterramento, né, sem proteção nenhuma, sem a parte de proteção, sem uma chave magnética, sem uma contactora, né? Como a gente está acostumado de ver aí no mercado, não desmerecendo quem trabalha com isso, mas como a gente vê betoneira, né, as betoneiras ligadas com 2 fiozinhos direto na tomada, sem nenhum tipo de proteção. E a gente encontra a motobomba assim também, né? Fios muito finos em distâncias muito longas de painel, isso também é bem comum. Isso aí eu já tive um caso que a bomba, ela ligava, acho que é a triângulo, que é a primeira, quando ia passar para a estrela, ele derrubava. Porque não tava, a distância estava muito grande. Fio muito fino, a corrente aumentava muito. Até a gente descobrir isso aí, nossa, foi difícil. E aí, o que acontece? A chave do disjuntor está ali para proteger, a corrente subir demais, ela desarma. E aí você não... Ontem mesmo aconteceu um caso comigo, que o cliente ligou lá na empresa, olha, a bomba não está chegando na pressão máxima, Padrão que eu falei para vocês, né? Vê válvula, vê registro, vê isso, vê aquilo. Já olhou o sentido de giro? Já viu? Não, tá tudo certo. Aí, depois umas 3, 4 horas, o inversor de frequência estava programado, não estava deixando a rotação do motor chegar a 60 Hz. Acontece, né? Até uma pessoa experiente que está acostumada a montar um painel, às vezes programou lá uma coisa e lá na hora de instalar, levar isso para campo, a situação é outra. Mas por que não está dando? Porque... mas 2 semanas atrás eu mexi no inversor, programei ele para chegar numa pressão específica. É claro, ele não vai deixar acelerar mais do que aquilo. Então são cuidados que a gente tem que tomar aí, que é bem comum, tá? Fio muito fino, que é aí o que acaba gerando queda de tensão, né? Cai a tensão e aí superaquece o motor, pode levar a queima do motor, é bem comum isso. Entendi. Né?